Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a história do teatro. Então, na aula de hoje eu vou dar uma pequena introdução para vocês. Então, como é que surge o teatro? As representações teatrais, elas surgem desde muito dos primórdios. A partir do momento que o homem ele tem uma comunicação com o outro, a gente já pode ver algumas representações teatrais. Lá na época do Egito, onde eles representavam. Porém, historicamente, a gente tem isso só a partir da Grécia. Na Grécia Antiga, lá no século V a.C. Isso partindo dessa questão do teatro. Mas representações teatrais já existiam antes, é importante ter isso em mente, ok? Então, isso surgiu a partir de rituais que se tinham em nome do deus Dionísio, que é o deus do vinho, e se faziam festas e procissões que duravam vários dias. Até que um belo dia, o primeiro ator da história, o Tespes, ele resolveu representar. Ele estava lá no meio da procissão e aí ele pegou e falou assim: eu que sou o Dionísio. E aí a partir desse dia a gente vê pela primeira vez a representação do outro em si. Ou seja, a verdade como o faz de conta. A primeira ação dramática, que de fato é o teatro, surge daí. Tava rolando lá uma festa de Dionísio, que era comum, o povo se reunia e tinha muita dança, muita festa. O Tespes, então, representou Dionísio. Ele com uma máscara de uvas no rosto e falou: eu sou Dionísio. E com isso teve a primeira ação dramática, que isso é um feito muito grande e relevante da história do teatro. Então, teatro surge daí, né, historicamente, porque a palavra teatro, ela vem do termo grego teatron, que é o lugar de onde se vê. E aí a gente entra nessa parte da arquitetura. Com essa parte da arquitetura a gente vê os prédios teatrais gregos, construções ao ar livre, né? Aquelas grandes construções, aqueles grandes teatros que funcionavam como uma arena, onde todo mundo sentado ali ao redor conseguia ver a ação dramática acontecendo. Então, mas basicamente assim, a arquitetura desse lugar era como se fosse um estádio, como a gente conhece hoje em dia, né? Tem a arquibancada, a orquestra, o túmulo, o proscênio e o palco. Então assim, quando se pergunta como surgiu o teatro, quando surgiu o teatro, para fins acadêmicos, a gente tem que responder que é da Grécia Antiga, essa é a origem teatral. Agora, manifestações teatrais já tinham antes, com essa questão do ritual, né, dos ritos, e a própria religião, que tinham já características teatrais, como o uso da máscara, como representações. Importantíssimo a gente lembrar que, como o teatro estava ali naquele contexto histórico da Grécia Antiga, tínhamos presentes também os filósofos. E um dos nomes que se destaca na própria filosofia, mas também dentro da história da arte, sobretudo do teatro, é Aristóteles, que escreveu uma das obras grandiosíssimas, não somente na história do teatro, mas também, e principalmente na história do teatro, que é a Poética de Aristóteles, onde ele juntou vários ensinamentos, várias de suas escritas sobre a arte e sobre o teatro. E isso ecoa até hoje, assim, tem uma grande influência até hoje. Foi escrito entre 335 e 323 a.C. Então é uma obra muito antiga, porém muito atual. A Poética de Aristóteles, ela traz escritos sobre a poesia, sobre a literatura, sobre a arte. Então, poesia é a arte da mimética, né, para Aristóteles. É a cópia, a imitação da realidade. Todo artista, ele imita, ele cria, ele fantasia baseado em fatos reais, do mundo real. Então, ele representa, no teatro, ele traz a representação do real. E é isso que é a ação dramática. Nada mais é do que pegar o real e representar aquilo, como se fosse real. E a gente traz algumas características da ficção, porque a gente pode transcender o real. E é claro que não é mera coincidência que o teatro tenha um papel reflexivo, um importante papel filosófico. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula introdutória à teoria do teatro, onde a gente viu como surgiu o teatro, todo o contexto histórico da época, lá na Grécia Antiga. E eu agradeço a sua audiência, segue a gente, já deixa seu like e compartilha para quem você acha que vai
precisar desse conteúdo, tá bom? Obrigada e até a próxima.